Olá, estamos iniciando a Escola Bíblica, dando sequência à série de estudo, triunfando sobre os problemas da vida. E hoje estamos aqui para aprender mais uma lição e, com isso, fortalecer o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor para a irmã Rose e família, para a irmã Aldenira e família, e aos demais que forem acessando, ligando, que Deus possa abençoar, o irmão Legilson também, todos aqui de Porto Velho. E hoje, dando sequência à série de estudo, vamos para a lição número 8. Então vamos fazer uma oração para apresentar nossa mente a Deus e preparar espiritualmente para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Soberano e eterno Deus, a Ti rendemos graças e louvores. Adoramos, glorificamos, exaltamos, bendizemos e queremos, meu Deus, nesta manhã, Te louvar por essa oportunidade de conhecer mais da Sua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos ter guardado em nossa mente as Suas palavras e praticar, para que assim possamos crescer em graça e em espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, o Seu Filho amado. Amém. Dando sequência à série de lições triunfando sobre os problemas da vida, hoje na lição número 8 estudaremos confrontando o orgulho e a soberba. A leitura está no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 30 ao 33 e também o versículo 37. O texto áureo está no Salmo 19, versículo 13, que diz assim: Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A verdade prática diz: o orgulho e a soberba têm sido causas da destruição e opróbrio na vida das pessoas. Os objetivos dessa lição: investigar a origem do pecado da soberba e do orgulho, revelar sua influência na vida do cristão, confrontar o orgulho e a soberba à luz da palavra de Deus. Vamos para a leitura. Daniel capítulo 4, a partir do versículo 30. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como os bois. E o corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como das aves. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aqui no livro de Daniel mostra um momento da grande soberba de Nabucodonosor. Ele foi levantado como rei da Babilônia, foi um rei forte e poderoso, foi um rei de grandes conquistas, mas, no entanto, criou a soberba. Olha o que ele fala no versículo 30. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a minha majestade? Ele puxa para ele o sucesso do governo que ele fazia. Ele puxou para ele o grande mérito de tudo que estava acontecendo na Babilônia. E nós precisamos aprender o seguinte: nada acontece se não for a vontade de Deus. Nada dará certo se não for a vontade de Deus. Por quê? Porque o inimigo
ele não quer o nosso bem. O inimigo, ele não quer nos ver felizes. O inimigo não quer nos ver frutificando. A vontade do inimigo é nos ver destruídos, é nos ver completamente arrebentados. Então, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que vem como fonte de sucesso vem de Deus. E nós devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória, nós devemos glorificar Ele por essas coisas. Então, cresceu o orgulho em Nabucodonosor, e quando o orgulho cresce, vem a soberba. Qual é a diferença? O orgulho é um sentimento próprio, né? É uma vaidade intensa, e a soberba o quê? É a consumação do orgulho. É quando o orgulho cresce tanto que ele se junta com a altivez, que é a autoconfiança, e a pessoa acha que ele não precisa mais de Deus, que ele acha que ele é autossuficiente, ele consegue tudo, ele se afasta de Deus porque ele acha que ele é autossuficiente, ele consegue resolver tudo sozinho. Para que Deus, né? Para que Deus? Primeiramente porque ele é a fonte da nossa salvação através de Jesus Cristo. E segundo, que existe um inimigo de Deus que também é inimigo nosso. E ele paira no mundo espiritual. Um ambiente que nós não temos controle, um ambiente que nós não temos como conter e controlar. Portanto, nós precisamos sim de Deus. Nós precisamos ter Deus como fonte de nossa vida. Para que não cresça o orgulho, para que o orgulho não se junte com a altivez e venha a soberba, que aí é o mal destruidor. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Quando ele se colocou num ponto de soberba, Deus tirou tudo que ele tinha. Naquele mesmo instante, ele perdeu todo o governo, todo o controle, toda a autoridade, deixou de ser aquele rei forte e poderoso e passou a não ter nada. Ele se molhava do orvalho. O que significa isso? Não tinha onde dormir. Passava a noite ao relento. Os cabelos cresceram e as unhas cresceram. Ou seja, não tinha uma navalha para cortar os seus cabelos e as suas unhas. E comia as ervas do campo junto com os bois. Pastava, né? Pastava. Comia junto com os bois. Então, olha o nível de decadência que ele chegou, e isso foi imediato. Porque atribuiu a ele todo o sucesso do seu governo, todo o sucesso do seu reinado, atribuiu a ele e desdenhou da glória e do poder de Deus. Quando Nabucodonosor estava aí nos seus piores, e aqui na palavra fala que isso seria por 7 tempos, então não se sabe se esses 7 tempos foram 7 anos, 7 meses, foi um período de 7 tempos, ou seja, deve ser 7 anos, né? E Nabucodonosor reconheceu a decadência, reconheceu que ele tinha sido orgulhoso e soberbo, e ele se arrependeu. Aí é que está a importância. Mesmo que a pessoa venha pecar, mesmo que a pessoa venha declinar, mesmo que a pessoa se levante contra Deus, e esse pecado da soberba é um pecado contra Deus, o pecado do orgulho é um pecado do espírito, né? O orgulho, a altivez que geram a soberba são pecados espirituais, que tem os pecados da carne e tem os pecados espirituais. Então, o orgulho, a altivez e a soberba são pecados espirituais. É uma inveja de Deus, ou então não reconhecer Deus como o Senhor de sua vida. E o que Nabucodonosor fez? No capítulo 4, versículo 37, ele se arrepende e se volta para Deus. Diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Pai, ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele reconheceu que aquela humilhação veio como uma repreensão de Deus
diante da soberba dele. Lá no capítulo 4, versículo 30, Nabucodonosor diz: eu sou bom, eu sou melhor, eu consegui tudo. Né? Lá no versículo 37 do capítulo 4 de Daniel, ele já fala: eu louvo a Deus, né? eu glorifico ao Rei do céu, e ele reconhece então o poder e a autoridade do Senhor. Então, mesmo que a pessoa venha pecar, o que ele precisa é ter consciência que ele precisa se arrepender e voltar para Deus. Precisa se reconciliar com o Senhor. Precisa ter um reencontro com o Senhor, né? Viver novamente para o Senhor. A introdução aqui da lição diz o seguinte: o orgulho tenta colocar-nos em posição superior aos demais semelhantes. Por isso precisa ser confrontado com a palavra de Deus para não resultar em soberba, que é a exaltação do orgulho, o ápice do sentimento de superioridade. É um pecado contra Deus e contra o próximo. Este pecado se aloja em nosso espírito para nos levar a perder a presença de Deus. Qual é o intuito da soberba? Fazer com que nós venhamos romper com Deus, né? Que deixamos de ser amigos de Deus, que deixamos de ter aquela aliança com o Espírito Santo. É isso que a soberba causa, né? Um esfriamento na pessoa que ela tem dificuldade para se recuperar espiritualmente. Então, se você conhece alguém que está nessa condição, ou se você está nessa condição, saiba que, se arrepender, Deus concederá a graça e a misericórdia. Deus concederá uma unificação novamente contigo para que possa ser restabelecido o projeto de Deus na sua vida. Agora, se a pessoa não se arrepender, aí vai penar, né? Aí vai penar. Portanto, se você está assim, se arrependa. Se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa para que o coração dela amoleça, para que ela reconheça a soberba e venha se reconciliar com o Senhor. A primeira parte da lição diz: entendendo o orgulho e a soberba. A Bíblia está cheia de referências sobre a soberba e também sobre o orgulho. Então você vai encontrar em diversos momentos situações em que o orgulho e a soberba causaram grande destruição para pessoas importantes, pessoas que exerciam funções importantes, pessoas que eram estratégicas de alguma maneira, no entanto, por causa do orgulho e por causa da soberba, tiveram declínio. Este pecado, ele nasce de dentro para fora. Como ele é um pecado do espírito, ele começa a ser planejado na mente. A pessoa começa a se sentir capaz, se sentir autossuficiente, a pessoa começa a se sentir o melhor dos melhores, e com isso vai se afastando de Deus, para de glorificar a Deus, para de reconhecer o senhorio de Deus e entra em declínio. A soberba, olha o que diz Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então, a soberba leva a pessoa à ruína e a altivez leva a pessoa à queda. O irmão Legilson diz aqui: isso quer dizer que a soberba escraviza a humanidade. Isso é verdade, né? A pessoa soberba, ela é arrogante, ela é prepotente, é mentirosa, é uma pessoa má, né? Com má intenção, é uma pessoa que quer sobressair o tempo todo, é uma pessoa que não quer jamais perder o poder, a autoridade, os recursos econômicos. Enfim, a soberba, ela causa na pessoa como se ela fosse superior a tudo e a todos, inclusive superior a Deus, né? O soberbo, ele não respeita ninguém, ele não aceita ninguém, né? Ele
e acha que ele está acima de tudo. Então o soberbo é uma pessoa perigosa, perigosa para a humanidade, bem lembrada aí pelo irmão Legilson. Ainda entendendo o orgulho e a soberba, um pecado que se achou em Lúcifer. Então não é um pecado agora do atual, é um pecado que vem desde da queda de Lúcifer e dos anjos que o acompanharam. A consequência é que eles viraram demônios. Por orgulho, Lúcifer queria ser Deus e queria constituir um reino para ele. Ele conseguiu constituir o reino das trevas. Ele conseguiu constituir o reino da decadência. Ele constituiu o reino do mal. Mas igual a Deus ele não conseguiu. Ele não conseguiu ser igual a Deus. Que esse era o intuito dele, né? Era isso que ele queria. E tanto Lúcifer, que era anjo de luz, e todos aqueles anjos que o acompanharam naquela rebelião contra Deus, onde foram tomados pela soberba de querer ser maior do que Deus e ter um reino próprio, o que aconteceu? Vieram à ruína, vieram à decadência, se transformaram em demônios. Aí você vê a dura consequência da soberba. Como a soberba, ela tentou até os que viviam no céu. Jesus também foi tentado pela soberba? Foi tentado, mas ele não declinou. Ali na provação no deserto, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Ele foi duramente tentado no orgulho, na soberba, na vaidade, na altivez, mas ele se manteve humilde e obediente ao Pai. Ele se manteve obediente ao Deus Altíssimo. Então, as tentações todos nós vamos ter que passar. Todos nós vamos ser tentados, todos nós vamos ser, de alguma forma, provocados a cair no orgulho, na altivez e na soberba. Mas se nós conseguirmos permanecer em fé e em humildade, nós vamos conseguir se equilibrar. O que é humildade? Quando se fala biblicamente em humildade, não está falando em pobreza, tá? Não é isso. Quando se fala em humildade, está falando o quê? Em você se colocar como uma pessoa inferior a Deus. Isso é humildade conforme a Bíblia. É você se colocar como uma pessoa inferior a Deus. Ou seja, Deus é maior do que você. Jesus é maior do que você. O Espírito Santo é maior do que você. Então, cuidado com a soberba. Ela ataca a todos, ela tenta derrubar a todos. Não existe uma pessoa que não é tentada no orgulho, na altivez, na soberba. Todos nós somos tentados, mas é preciso vencer, é preciso superar. Ainda entendendo o orgulho e a soberba, é um mal usado na queda do homem. Então foi usado para derrubar Lúcifer, para transformar Lúcifer em demônio, e a soberba também foi usada para derrubar o primeiro homem, Adão. Adão era constituído de glória, Adão não conhecia o pecado, não conhecia o mal, Adão só conhecia o bem, só conhecia a glória de Deus, mas ele foi tentado na soberba. Então, Lúcifer no céu, ele tentou os anjos que acompanharam ele de que forma? Vamos sair daqui e constituir um reino para nós. Vamos sair do governo de Deus, do controle de Deus e vamos viver do nosso jeito. Não deu certo, ele e esses anjos se transformaram em demônios, e aí ele vem tentar o homem. E tentou o homem como? Justamente na soberba. Olha, se você desobedecer a Deus, basicamente é isso, né? Ele não usou esse termo, mas basicamente é isso. Se você desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento, você vai deixar de ser inocente e você vai conhecer o outro lado da vida. E aí, Adão e Eva caíram nessa, né? E se transformaram ali em homem e
pecadores, declinaram de uma vida santa e pura para uma vida de pecado. Perderam o controle que tinham sobre a terra e entregou esse controle a Satanás. Então aí você vê a gravidade da soberba. A soberba, ela traz graves consequências. Graves consequências. É preciso então fugir da soberba. Com as mesmas intenções de ser semelhante a Deus, o diabo se aproximou de Eva com a sórdida proposta de ser igual a Deus. Está lá no livro da Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Você vê ali Satanás em forma de serpente tentando Eva, provocando ela a comer do fruto que Deus tinha recomendado que não comesse. A desobediência, tentando ela em desobedecer a Deus. E isso fez com que tanto Eva quanto Adão crescesse o orgulho dentro de si de ser como Deus e desobedeceram a ordem de Deus. Então, muito cuidado com toda a proposta, com toda a conversa que vem para tentar te fazer ser igual ou maior do que Deus. Dizer que você não precisa de Deus. Dizer que você é autossuficiente. Então você vê assim muitos crentes, desviados, fracos na fé, que você chama eles de volta para a casa do Senhor e eles falam, não, eu estou bem, eu estou orando em casa. O que é isso? Orgulho. Orgulho. O que é isso? É uma soberba. Ele diz, eu não preciso. Eu sou maior do que todos vocês juntos. Então a pessoa que recusa está dizendo isso. Eu sou maior do que todos vocês juntos. Um canta, um prega, um ora, um dá testemunho, o outro intercede, e o soberbo, ele acha que ele é maior do que tudo isso. Ele acha que ele é autossuficiente, ele não precisa disso. Então aí você vê o tamanho desse pecado, a consequência que ele causa na pessoa, a cegueira que ele causa na pessoa, a ponto da pessoa achar que não precisa nem congregar, não precisa reunir, que não precisa ouvir os testemunhos, ouvir a palavra, que não precisa louvar, adorar a Deus, glorificar a Deus, que não precisa orar. Então, a que ponto chega o pecado do orgulho, da altivez e da soberba? 3 pecados terríveis que precisam ser banidos da vida de todos. Lembrando que todos nós seremos tentados, mas não caia. Ainda entendendo sobre o orgulho e a soberba, um pecado do espírito. Então não é um pecado da carne. Não é um pecado da carne. É um pecado do espírito. Então já é uma contenda direta a Deus, com consequências espirituais. Porque o pecado da carne traz consequências à carne. O pecado do espírito traz consequência ao espírito. Pouco se fala nos pecados do espírito, mas eles existem e causam grandes danos ao ser humano. Entre eles destacamos o orgulho e a soberba, como característica dos últimos dias. O coração do homem é enganoso, conforme fala em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Então nós temos que não nos conduzir pelo nosso coração, mas conduzir pelo coração de Deus. Não devemos nos conduzir pelas nossas próprias vontades, mas devemos deixar que Deus conduza a nossa vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se nós seguirmos em obediência a Deus, seremos bem-sucedidos espiritualmente. Deus sempre resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, você vê sobre isso. Deus não tolera o soberbo. O soberbo com ele é como ele fez com Nabucodonosor. Tirou o reino, tirou o governo da mão dele, tirou todo o controle que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha, e jogou ele num pasto para comer mato junto com os bois. Não tinha nem onde se abrigar, que amanhecia molhado do sereno. Então aí você vê a gravidade da soberba. Lúcifer, que era anjo de luz, se transformou em demônio, em Satanás.
Adão, que era um homem puro, que não conhecia o mal, se transformou num homem decaído, pecaminoso, e contaminou todos nós, geração por geração, com a sua decadência. Portanto, a soberba é um pecado de consequências graves. Fuja dela. No tópico 2 da lição diz: o orgulho e a soberba de Nabucodonosor. Nos seus propósitos, Deus levantou Nabucodonosor como um grande monarca na Babilônia, conforme Jeremias capítulo 27, versículo 6 e Daniel capítulo 2, versículo 37. Nabucodonosor veio se tornar um homem orgulhoso, né, e um grande exemplo dos caldeus, a referência do povo caldeu. Os caldeus diziam: temos um rei muito bom, temos um rei muito forte, temos um rei muito inteligente. Então a soberba, ela contamina aquela pessoa que está à frente e contamina os seus seguidores. E foi o que aconteceu na Babilônia. A Bíblia, lá em Daniel capítulo 2, versículo 38, chamava Nabucodonosor de o cabeça de ouro. Ou seja, de tanto poder que ele tinha, de tanto controle que ele tinha, e veio a ruína a ponto de comer pasto junto com os bois e dormir ao relento, sem ter uma casa de palha para se abrigar. Aí você vê o tamanho da soberba, aí você vê o tamanho do orgulho humano. Né? A soberba sempre abate o homem, mas a humildade o exalta. Então seja humilde. Recapitulando, o que é humildade? Viver na dependência de Deus. É ser dependente de Deus para tudo. É não tomar decisões sozinho, primeiro orar, consultar a Deus, consultar a palavra. É não sair assim desvairadamente, mas é buscar em Deus, é ter em Deus a sabedoria e o entendimento necessário. Vamos lá, o orgulho e a soberba de Nabucodonosor. Ele se elevou em seu coração. Olha o que diz aqui na lição. Após a interpretação do terrível sonho, em Daniel capítulo 4, versículo 24, mesmo sabendo do juízo divino, que está em Daniel 4, 25, e aconselhado a desfazer-se de seus pecados, que está lá em Daniel capítulo 4, 27, Nabucodonosor elevou-se em seu coração, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Daniel capítulo 4, versículo 30. Ou seja, ele puxou tudo para ele. E Deus? Deixa Deus para lá. Né? Eu sou maior do que Deus. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. O rei foi abatido. Olha a consequência. Lá em Daniel capítulo 4, versículo 33, está escrito assim: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens. Então o juízo é imediato. O juízo é imediato. Então um rei forte, um rei poderoso. A Babilônia naquele tempo era o país mais poderoso, mais forte. Chegou a deixar cativo o povo israelense. Então era um grande domínio, né? Um grande domínio babilônico, que até hoje é lembrado na história da humanidade. E de repente, assim, em questão de minutos, virou ruína. Naquele mesmo dia, é o que fala na Bíblia, naquele mesmo dia Nabucodonosor perdeu tudo. Tornou-se um homem tão decadente que não tinha onde morar, que não tinha o que comer. Olha a que ponto chega a soberba. O rei foi abatido por Deus, né? Então ele experimentou o juízo de Deus que abate o soberbo. Lá em Jó 40, versículo 11, fala sobre isso. Deus abate o soberbo. Ele não tolera a soberba. Outros pecados ele não tolera, mas o derramar da ira dele é passo a passo. Agora a soberba não. A soberba é imediato. O juízo de Deus é imediato.
Ele reconheceu a soberania divina, né? Após o período do juízo divino, que foi de 7 tempos, Nabucodonosor levantou seus olhos para os céus para louvar a Deus. Daniel 4:34. Então, certamente, ele aprendeu a grande lição. Não dá para contender contra Deus. Tenho que reconhecer que Deus é Senhor. A Babilônia, que foi erguida dia após dia, foi destruída num só momento. O governo de Nabucodonosor, que era sucesso ano após ano, de repente veio a ruína num instante, em um só dia. Então aí você vê a consequência da soberba na vida de um homem poderoso, né? O que acontece? Naquele mesmo dia, então, passados os 7 tempos em que Nabucodonosor refletiu, pensou, ele se arrependeu, né? Ele reconheceu que Deus pode humilhar os que andam em soberba. Daniel capítulo 4, versículo 37. Quando reconhecemos a grandeza do Senhor, Ele exalta os nossos caminhos. Quando nós reconhecemos que Deus é Deus, não só com palavras, mas também com as nossas atitudes e com a nossa fé, Deus estabelece em nós uma aliança de vitória, uma aliança de glória, uma aliança de poder. A parte 3 da lição fala: orgulho e soberba são grandes males. A Bíblia mostra vários exemplos, né? Não foi só o caso de Nabucodonosor. Tem muitos outros orgulhosos que também pereceram. Tem muitos outros orgulhosos que entraram em declínio. E não faltam personagens na Bíblia, né? No decorrer dos estudos bíblicos, a gente vai percebendo que o orgulho e a soberba está presente aí em todos os momentos da humanidade. Precisamos então saber nos livrar desse mal. O orgulho corrompe o nosso caráter. Jesus falou dos escribas, mostrando-nos que o orgulho pode corromper até mesmo o caráter humilde do cristão. Lá em Marcos capítulo 12, versículos 38 e 39, Jesus fala sobre isso. Ele demonstra que o orgulhoso e soberbo busca sempre os primeiros lugares, vivendo para aparecer, contrastando-se com a verdadeira característica dos humildes. Lucas 14, 10. E os humildes sempre serão exaltados. Jesus fala isso quando ele critica os fariseus, né? Oravam de pé, sentavam nos melhores lugares, lá na frente, na sinagoga, se demonstrava espiritualmente, né? Então o princípio da soberba e do orgulho vem o quê? A pessoa quer se aparecer. Então muito cuidado com isso. Tá? Quando você começa a querer se aparecer demais, querer se destacar demais, cuidado, está crescendo em você o pecado do orgulho e da soberba. É hora de se curvar diante de Deus em humildade, e buscar a dependência de Deus. Então não queira ser tragado pela soberba. Tá? Não queira ser tragado pela soberba. Então o primeiro sintoma assim, que você vai ter é tipo os fariseus. Os fariseus queriam ser os maiores, os melhores, se auto-julgavam como os melhores, se colocavam em posição superior aos outros. Tome cuidado com isso. Se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está assim, já toque o sininho para despertar essa pessoa, ou a si mesmo, né, para que não caia na tentação da soberba, que as consequências são terríveis e são imediatas. Vamos lá. O orgulho e a soberba são grandes males. O orgulho corrompe o nosso caráter. E Jesus falou dos escribas, né, falando que o caráter da pessoa é contaminado. A pessoa torna-se uma pessoa mau caráter, mal intencionada. Ela perde todo o sentido, todo o controle daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, e torna-se uma pessoa
difícil de lidar, difícil de conviver. Né? Tudo que você vai falar, ela retruca, tudo que você vai falar, ela já sabe, tudo que você vai falar, ela sabe mais do que você, não aceita. Então isso aí já é um sinal de que essa pessoa está tomada pela soberba. E observe isso na sua própria vida. A soberba da vida nos leva à queda. A Bíblia recomenda guardar o nosso coração, pois dele procedem as saídas da vida. Dele também procede a soberba, que nos leva à queda. A soberba da vida é uma característica do mundo sem Deus. 1 João capítulo 2, versículo 16, fala sobre isso. E qual é o remédio bíblico contra a soberba? Viver conforme a vontade de Deus. Viver na dependência de Deus. Mas se eu continuar, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Deus não permite que seja tirado nada de sua vida, se não for para acrescentar coisa melhor. Se Deus está permitindo arrancar alguma coisa da sua vida, saiba disso. Ele vai acrescentar coisas melhores. Então não lute contra Deus. Não lute contra Deus. Não fique preso a nada que possa te distanciar de Deus. Não fique preso a nada que possa te levar para longe de Deus. E Ele vai se encarregar de resolver esse problema para você, resolver essa situação para você. Então, é uma luta que não é sua. É uma luta que não é sua. A partir do momento que você é tentado a se afastar de Deus, a se levantar contra Deus, a pecar contra Deus, saiba que é uma luta que não é sua. Então entregue-se ao Senhor, confie ao Senhor e Ele te ajudará. Ele vai estabelecer na sua vida um propósito diferente. Amém? Deus seja louvado. A paz também para o nosso irmão Oswaldo Schaefer, lá em Humaitá, no Amazonas, que Deus possa abençoar grandemente. Para a irmã Lenilce Melo e família aqui em Porto Velho, e a todos os demais aí que estão nos acompanhando, mas não interage, né? Fica só no silêncio ouvindo. Que Deus possa abençoar a todos, né, com essa palavra. Vamos lá. O orgulho e soberba são grandes males, a exaltação precede a ruína. Então, como é que a pessoa se comporta antes do grande declínio causado pela soberba? Ele começa a se exaltar. Eu sou bom, eu sou melhor, eu sou mais espiritual, eu sou mais inteligente, eu entendo mais, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso aqui foi eu que fiz, isso aqui é resultado meu. Então aí não demora, essa pessoa já estará em ruína. Não demora, essa pessoa já estará em decadência. Esses são sinais. Observe na sua vida, observe na vida dos outros. Então, para que você possa se cuidar e para que você possa orientar os outros. Quando você vê a pessoa muito eu, já alerta essa pessoa, porque ela não demora, ela cai no orgulho e depois na soberba. E quando cai na soberba, aí vem duras consequências. No caso de Nabucodonosor, né, ele era um rei forte e poderoso, então ele nunca imaginou que ele pudesse perder o império, que ele nunca pudesse ser destituído do cargo, que ele nunca pudesse virar um nada como ele virou, né? Não passava pela cabeça dele isso. Vamos lá, a última parte da lição, a parte 4, diz: confrontando o orgulho e a soberba. Somos templos do Espírito Santo, né? Conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, para ele ser templo do Espírito Santo, nós não podemos ter um coração entregue ao orgulho, à vaidade, à altivez, né? A gente tem que saber se controlar, a gente tem que saber se conter, para que nós venhamos então ter um equilíbrio e assim prevalecer diante de Deus
como servos fiéis. Né? Como servos fiéis. O irmão Legista está falando aqui que nada impedindo o homem crescer na vida, mas ser orgulhoso e soberbo. Né? O nada impede, né? Nada impede. E a soberba e o orgulho, ela causa a grande ruína, né? A grande destruição. Então, assim, você pode crescer, você pode prosperar, você pode se desenvolver, mas seja humilde. Por mais que você adquira, por mais que você conheça, por mais que você se desenvolva, tenha Deus acima de tudo. E respeite as pessoas ao seu lado. Respeite a autoridade dos outros. Respeite aquilo que o outro é e possui, para que você possa, então, glorificar a Deus com isso. Porque o soberbo, ele não respeita ninguém. O soberbo, ele quer ter o controle total de qualquer situação. Então a gente encontra o soberbo, aqui a lição tem como exemplo o rei Nabucodonosor, mas nós encontramos Nabucodonosor na família, Nabucodonosor no trabalho, Nabucodonosor dentro de igreja, Nabucodonosor na sociedade, nos poderes, a gente acha Nabucodonosor em tudo quanto é lugar. Né? Então a soberba, ela está por aí e precisamos identificar para fugir dela, né? Para estar fora dela. Né? Como que nós vamos confrontar, então, o orgulho e a soberba? Através da humildade. A humildade é a marca do verdadeiro cristão. O grande exemplo de humildade foi Jesus. Então, o que é humildade? Muitas pessoas pensam que humildade é andar de um chinelinho, uma roupa velha. Não, não é isso. Humildade que a Bíblia se refere é você se colocar como inferior a Deus e você ser subordinado a outros que Deus escolhe para governar sobre você, na igreja, na família, na sociedade, nos governos, em tudo, para que você venha a ser um bem-aventurado. Né? Porque quando você se coloca em humildade, você sabe do seu limite, você sabe da sua capacidade. Às vezes você vê situações e fala assim: eu faria melhor. Eu faria isso aí correto. Mas não é você. Mas não é você. Então, respeite isso e fique ali na sua, a não ser que isso vai te gerar um problema. Aí você tem que ter um tipo de reação defensiva, né? Porque isso pode te criar um problema. Pode atrapalhar a sua vida. Então você também precisa estar prudente nisso. E como é que você vai entrar nessa guerra? Orando e pedindo direção de Deus através da palavra dele, através da Bíblia. E Deus vai te dando respostas, vai te dando instruções, vai mostrando exemplos na Bíblia para que você possa saber sair dessa situação. Tá? Então você vence o orgulho e a soberba com humildade. E a humildade é você não se colocar acima de Deus. Então Jesus, ele foi tentado na soberba quando Satanás falou para ele o seguinte: abandona Deus e vem comigo, que eu vou te dar o controle da terra. Que Satanás adquiriu o controle da terra. Porque o controle da terra Deus deu ao homem lá no Éden. Quando Satanás tentou o homem e a mulher lá no Éden e eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles pegaram o controle que eles tinham na terra e entregaram para Satanás. É a mesma coisa de estar ali numa sala, 10 pessoas assistindo televisão. Aí um está com o controle na mão. É ele que vai decidir ali qual é o canal, né? Se ele pega esse controle e passa para outro, aí é aquele outro que vai procurar um canal. É um exemplo simples para você entender o que aconteceu lá no Éden. Deus deu ao homem o controle da terra. O homem pega esse controle e passa para Satanás. Foi o que aconteceu lá no Éden. Por isso o mundo hoje é perverso, por isso hoje o mundo é mau, é pecaminoso, é orgulhoso, é soberbo, é altivo. Justamente por isso.
Se o homem não tivesse entregue o controle do mundo a Satanás lá no Éden, a realidade humana hoje seria diferente. Estaríamos vivendo o estado original. E aí, que vantagem temos nisso? A vantagem é que Deus escolheu um povo para regressar para Ele. E em cada dispensação tinha uma aliança de Deus para salvar um grupo dessas pessoas. E agora, no tempo em que nós estamos, que é a aliança da graça, quem é esse povo? O cristão. É o cristão. Agora, na nossa aliança, no tempo em que nós estamos vivendo na terra, a salvação é através de Cristo. A salvação é através de Jesus. Por que eu enfatizo muito isso? Porque tem muitos supostos pastores que estão ensinando errado. Estão ensinando pactos e alianças que já passaram, pactos do passado. Não, o que vale para nós hoje, cristãos, é o pacto da graça. Aquele pacto que Jesus fez ali na cruz do Calvário. É através do sangue de Jesus que somos salvos. É através de Jesus que nós nos voltamos para Deus. Então essa é a realidade que nós não podemos esquecer. Então nós vencemos o orgulho e a soberba com humildade, e a humildade é se colocar debaixo da autoridade de Deus. Outra forma de vencer o orgulho e a soberba é com a simplicidade. E a simplicidade é outra característica do cristão. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, está escrito assim: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A natureza simples, ela não oferece lugar para o orgulho e para a soberba. O que é esse exemplo aqui? A serpente, ela é prudente, né? Ela é prudente. Como que a serpente dorme? Ela se enrola e fica armada para o bote. Ela está ali, né? Ela está ali armada para o bote. Se ela se sentir ameaçada, ela ataca. Então ela dorme armada. Já a pomba não, né? A pomba é um passarinhozinho assim, dócil, bobinho, não se preocupa com a maldade e por isso é presa fácil, né? Então é por isso que a gente precisa ter um pouco de tudo. Da esperteza da serpente, ou seja, a vigilância, né, que ela dorme armada, e a pureza do pombo, a simplicidade do pombo. O que essa simplicidade representa para nós? A total confiança no Senhor. A serpente, ela não confia, ela é soberba, né? Por que ela dorme armada? Porque ela não confia em nada e ninguém. Ela não confia em nada e ninguém. Ela se confia nela mesma. Por isso que ela dorme armada. E já a pomba, por que a pomba é distraída? Porque ela confia em Deus. Deus vai cuidar de mim. E cuida. E cuida. O pombo vai viver o tempo determinado para ele. A serpente vai viver o tempo determinado para ela. Mas cada um com uma natureza. Então, a simplicidade é você dar lugar para Deus, dar lugar para a palavra de Deus. É você dar lugar para Deus agir na sua vida. Uma outra forma de vencer o orgulho e a soberba é com a mansidão. A mansidão é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, né? Gálatas 5, versículo 22, fala da mansidão como fruto do Espírito. E Gálatas capítulo 5 deve ser lido semanalmente pelo cristão, né? Porque a gente está sempre sendo tentado naqueles pecados que aparecem ali, os pecados da carne e o fruto do Espírito. Então ali o cristão tem que estar sempre se renovando em Gálatas capítulo 5. E ali tem um alerta para nós contra a arrogância, a prepotência, a soberba, e nós vamos vencer isso com o quê? Com mansidão, sendo mansos, sóbrios, sendo equilibrados, e aí nós vamos conseguindo contrapor, né? A mansidão faz parte das bem-aventuranças de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, na introdução do Sermão do Monte, ele fala
da mansidão, né? Os mansos herdarão a terra. A mansidão, ela acrescenta a paz na vida da pessoa. O Salmo 37, versículo 11, nos ensina a ter paz com a mansidão, né? Viver em paz sendo manso, que a pessoa agitada, a pessoa que não tem autocontrole, ela está sempre se metendo em confusão, está sempre metida em algum tipo de conflito. Então é preciso o quê? Ter cuidado com isso, para que isso não venha te contaminar. E assim concluímos essa lição, né, em que teve como tema confrontando o orgulho e a soberba, sendo essa a 8ª lição da série Triunfando sobre os Problemas da Vida. A conclusão da lição diz o seguinte: o orgulho é um mal sutil que se manifesta nas mais diversas formas em nosso viver. Às vezes nos orgulhamos de ser mais crentes que outros, da nossa humildade, da nossa simplicidade, e não deixa de ser uma forma de orgulho que se abriga em nosso coração. Por isso, todo cuidado é pouco com este mal, pois surge sorrateiramente sobre nós. Carecemos de tratar o orgulho e a soberba como pecados abomináveis, não permitindo que eles avancem em nosso espírito. Através do fruto do Espírito, eles serão sufocados e banidos de nossa vida espiritual. Então, coloque o orgulho, a soberba para correr da sua vida. Coloque o orgulho e a soberba para desaparecer da sua vida. Tá? Não permita que esse mal cresça, não permita que esse mal crie raiz, porque ele é destruidor. Destruidor. Olha o exemplo de Nabucodonosor. A Babilônia, um reino forte, um reino grande, um reino poderoso, mas a soberba de Nabucodonosor levou ele a perder o controle do reino, a ser destituído em um só dia e viver comendo ervas junto com os bois e não ter uma cabana de palha para se cobrir. Que Deus com essas palavras possa te orientar, que Deus com essas palavras possa te abençoar, para que você possa crescer na graça, na fé e no conhecimento. Amém? Deus seja louvado na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você está em Porto Velho, venha congregar conosco na rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Deus seja louvado.